Por que quando você se conhece você fica mais bonita? Atualmente, eu vim com esse bordão pro meu perfil lá no Instagram, se conheça e get hotter. E eu tenho pensado muito nele. Foi tipo assim, muito aleatório, muito do nada, mas me fez pensar demais. Porque desde que eu realmente tomei a decisão de produzir conteúdo, gravar, conversando com a câmera, muito mais voltado para essa parte de desenvolvimento pessoal mesmo, de autoconhecimento. Eu já tinha decidido antes que eu seria meu próprio case, porque eu precisei de tomar decisões na minha vida, simplesmente pelo fato de que eu já estava com hábitos assim muito nocivos, muito por coisas que eu estava vivendo, enfim, altos e baixos da vida. E ao longo desse processo, porque eu não esperei eu estar num estágio específico para poder começar a criar conteúdo, principalmente falando sobre autoconhecimento, eu não acredito que a gente atinge um teto e não, pronto, aqui eu me conheço e tá ótimo, eu não preciso, agora eu posso começar. É um movimento ao longo da vida. E é literalmente um movimento. A partir de decisões e escolhas e, enfim, muito aprendizado. Muito aprendizado. Eterno, eu diria. Desde então que eu percebo que a minha energia vem mudando, o meu brilho, sabe? E eu não falo isso de uma coisa diária, não. É uma coisa que todos os dias eu acordo me sentindo mais a deusa. Não é esse rolê. Mas, literalmente, quando você tá nessa jornada de autoconhecimento e você consegue entender que se trata de um movimento de altos e baixos, se trata de um processo absolutamente nada linear, mas que é uma jornada em que cada vez mais você se conecta com você, você entende os seus gostos, você aprende sobre os seus limites, você aprende a se impor, você aprende sobre você em todos os aspectos. É incrível como que o glow up vem. Juro. Juro. Eu não sei se eu poderia dizer que é algo 100% relacionado ao externo, sabe? Porque não é sobre isso. Mas existe sim alguma coisa, papo de energia, que muda de dentro pra fora, sabe? Eu lembro que uma época que eu fiz um curso de Theta Healing, no próprio curso, uma das pessoas lá, que isso é uma terapia holística, aí elas estavam falando que tinha uma etapa tal do livro que falava muito sobre como as pessoas, elas começavam a receber elogios, como tipo assim, ai, nossa, como você rejuvenesceu e tudo mais. E aí eu lembrei muito disso quando eu tava refletindo sobre essa ideia, porque enfim, eu não criei um roteiro aqui pra esse vídeo, eu simplesmente liguei a câmera e tô falando com vocês um pouco de conclusões que eu venho tirando sobre isso, sobre o que eu tô aprendendo sobre mim, sobre o que eu tô aprendendo a produzir conteúdo sobre isso, sabe? Falar sobre isso. E aí eu lembrei disso porque tem muito a ver. É óbvio que não tô falando da ferramenta em si, Theta Healing, mas vou usar como exemplo, porque o Theta Healing também é uma ferramenta que ajuda a você a se conectar com o momento presente, com você mesmo, principalmente, com algo divino, né? E para mim essas coisas não se separam. Eu falo muito sobre a gente aprender a usar ferramentas para ajudar a gente a se conectar com a gente, ajudar a gente na nossa saúde mental mesmo. São pontes, né? São meios pra gente alcançar esse objetivo. Mas quando a gente fala de autoconhecimento, não é um objetivo que vai ter um fim, sabe? Ele não é finito, assim. Ele é algo constante. E por isso que quanto mais a gente vai aprendendo mais sobre a gente, mais linda a gente vai ficando em todos os sentidos, sabe? Porque você aprende e constrói uma autoconfiança que vem de dentro. E isso já traz uma presença, uma força na presença muito diferenciada. Sabe, aquele tipo de pessoa que às vezes chega num ambiente, sei lá, e você sente que muda a energia. A pessoa tem uma postura diferente. E não se trata de uma beleza externa, dela ser a pessoa mais linda do mundo ou coisas do tipo, sabe? É uma coisa que vai além. E pra mim, é isso. Porque não se trata de algo externo. Não, aquela pessoa não é uma pessoa super especial, tem uma diferença, não sei o quê, ou porque ela é assim, ou porque ela tem tatuagem, ou porque ela é alternativa, ou porque ela não é, ou porque ela segue algum... Nada a ver. É uma coisa interna. Porque quando você descobre tanto as suas qualidades, os seus defeitos, as suas limitações, quando você vai aprendendo cada vez mais sobre você, né? Nesse sentido que eu falo. Quando você
aprende sobre os seus talentos e abraça eles, sabe? E desenvolve eles. Meu irmão, quando você percebe o poder que é ser você na sua unicidade, querida, sabe? Assim, essa vibe que eu tô querendo dizer? É isso que faz exalar toda essa energia, sabe? E isso também representa muito, porque você sabe escolher onde você vai pisar, como você vai se portar, a forma como você vai se proteger também, em vários aspectos. Isso tem muito mais a ver com aprender sobre si, entende? Por isso que é um investimento que você faz com você mesmo, né? E digo investimento porque você vai dedicar seu tempo, você vai fazer escolhas também melhores e mais conscientes para benefício do seu corpo, do seu mental, do seu espiritual, e isso vai refletir, sabe? Eu acho que para você sustentar uma disciplina de algo que você gostaria de desenvolver em você e entender como você vai fazer isso, da forma que você vai mais gostar, ou da forma como você vai mais aprender a sustentar, é o que mantém continuamente esse seu objetivo e te transforma, e te desenvolve de dentro para fora. Isso é muito mais forte do que você focar só no externo, só num glow up externo, por exemplo, só na sua beleza externa. Entende como uma coisa vai puxando a outra e quando ela vem de dentro, como se você estivesse construindo uma base ali bem sólida. Nos seus altos e baixos, essa base vai balançar, você vai ter gatilho. Eu tô passando por um processo de emagrecimento em que ele não é linear. Vou dar um exemplo para vocês. É a primeira vez em que eu, como uma pessoa que tem transtorno alimentar, compulsão alimentar, já fiz tratamento, hoje em dia é algo controlado, mas eu entendo muito os meus gatilhos, estou passando por uma fase em que eu estou mais ansiosa de grandes mudanças, mas é a primeira vez que eu passo por uma fase de grandes mudanças, que eu estou ansiosa, que eu já passei outras vezes, em que eu tô mais consciente também, entende? Não é que é mais fácil, não é que eu não tenho derrapadas e deslizes. É aí que mostra que existe essa inconsistência da vida, mas que você vai construindo cada vez mais essa base sólida e você consegue se manter, entende? E você consegue, como que eu posso dizer, né? Dançar com causa a vida no momento. Você entende que, poxa, é um momento, sei lá, passei por isso, fui mais fraca nesse dia, mas foi um dia, isso não dita toda a minha vida, sabe? Desenvolver essa consciência de si ao longo da vida só te fortalece mais. Que não quer dizer que você não vai ter momentos difíceis, que você não vai ter momentos que você vai falar, ei, vamos lá, vamos estar voltando ali para uma terapia, vamos precisar de uma intervenção psiquiátrica, vou pedir ajuda, sei lá. E é justamente isso que diferencia você de perceber o momento em que você precisa de buscar ajuda, sabe? Para mim só demonstra que não é um processo nada perfeito, muito pelo contrário. Às vezes é bem caótico, mas se trata de você. E para mim não tem nada mais interessante do que você querer saber e buscar cada vez mais aprender sobre você. Para mim é tipo assim, vou usar uma analogia de investimentos. Eu tenho aprendido muito sobre acumular pontos, né? Acumular milhas. E também um pouco sobre investimento e tal. E quanto mais cedo você investe, tanto na questão das milhas e outros tipos de investimento, melhor é, tipo assim, a longo prazo. E é a mesma coisa que eu vejo. Quanto mais cedo, digamos assim, né? Mas quanto antes você começa esse processo, independente de como, mais você vai envelhecer, porque o tempo não vai parar, né? Mais você vai envelhecer com uma qualidade mental diferente, sabe? Porque, sei lá, vamos supor que você tenha muitas dificuldades na sua vida em relação a alguma área da sua vida. Eu sempre tive mais na disciplina, essa questão dos meus gatilhos, né, da compulsão, enfim, é um deles. Quando eu comecei a olhar para isso também, a entender, a desenvolver, muita coisa mudou, sabe? E isso vale para outras áreas também. Acho que você vai aprendendo a migrar também no seu tempo, porque você tem a sua vida inteira para fazer isso. A sua existência, né? A sua existência é eterna para fazer isso. Porque eu acredito na imortalidade da alma, sou espiritualista, tenho as minhas crenças e tudo mais. E pra mim isso torna a jornada muito interessante, porque tem dias que é sabe? Muito complexo, muito difícil,
muito desafiador, fases que são muito desafiadoras, mas quando você lembra que você pode pedir ajuda, que você tem outros recursos, mas que sempre vai ser algo que vai desenvolver de dentro para fora, e você sempre vai estar aprendendo sobre você e sobre como melhorar a sua vida e como se, sabe, desenvolver em todos os sentidos e como isso vai te deixar mais bonita. Trust me. Ai, gente, é muito bom. É muito bom, é muito assim, vibes, sabe? Então, assim, se eu tenho um conselho pra dar pra você em 2026, você tá querendo, sabe, aumentar ali melhorar a sua vibração, focar em coisas que você tem interesse, mudar a sua aparência, começa de dentro pra fora. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Começa a buscar recursos, a estudar sobre o autoconhecimento. Aqui no YouTube, tipo, esse vídeo. Consumir conteúdo sobre isso de várias pessoas pra você ver qual linguagem você vai gostar mais. E se tem um conselho que eu posso te dar em relação a esse tipo de conteúdo, é procurar pessoas que trazem muito essa vibe da autoanálise também. E não fiquem só focando em algo, sabe, aquela ideia meio autoajuda, como, sabe, só coisas boas e tal, e, enfim, nesse tom de superioridade, como se você que tá buscando se conhecer é superior em alguma coisa. E muito pelo contrário, gente, quanto mais você se conhece, mais você vai percebendo uma caralhada de sombra que você tem e tudo mais, e você vai aprendendo muito com elas. A única diferença é que você tá numa jornada interna também, sabe, além da jornada da sua vida aqui externa e tal, e que elas se conectam, e que é muito mais interessante quando você vai acessando esse lugar, sabe, quem você é, e a partir disso você fazendo escolhas e tudo mais, é muito mais interessante. Atrair pessoas também nessa vibe é muito da hora. Enfim, outras ferramentas também que você pode buscar para poder te ajudar, principalmente se você passa por momentos muito delicados, muito difíceis nesse momento agora, ou sei lá, tem algumas coisas na sua vida que você lida há muitos anos e tem uma dificuldade imensa e quer mudar. Tipo, eu aconselho muito psicoterapia, psicanálise, testar outras, sabe, outras abordagens da psicologia, que é muito bom, vai te ajudar muito. Entre outras coisas, gente, assim, eu costumo dizer que não só essa parte da terapia holística, ou outros ensinamentos espirituais também que ajudam muito a conectar. Minha bateria acabou, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês já sabem, né? Compartilha, comenta, se inscreve no canal. Eu quero continuar a gravar vídeos aqui pro YouTube, quero falar mais sobre isso. Inclusive, deixa nos comentários, tipo, que insight que você teve, o que você achou, sabe? Pra gente conversar mais sobre se conhecer Get Hotter. Porque basicamente é isso. Quanto mais a gente se conhece, mais diva a gente fica. E é sobre isso que eu quero falar. Tipo assim, apesar desse vídeo ter sido sem roteiro, porque eu realmente queria já voltar pro YouTube e queria mais fazer um dump mesmo, assim, de conclusões. Mas eu ainda vou desenvolver muitos roteiros sobre esse assunto. Por isso, deixa nos comentários. Um beijo e até o próximo.